Aô! Salve galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de bosses. Nesse vídeo eu vou mostrar como faz o boss The Time Guardian, que é o boss do portal amarelo da Forgotten Knowledge Quest, dos portais vitais. Mas antes de tudo, se estiver curtindo o canal, galera, já deixa o like para dar aquela fortalecida. E quem puder, clica no botão Seja Membro para apoiar o canal se manter. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Bora pro vídeo. Galera, os boss vitais, para quem não sabe, cada um deles libera alguns imbuements nível 3 para vocês fazer. Até agora eu fiz os seguintes vídeos desses boss. O Portal Vermelho, que é o boss Dragon King Zyrtesh, que matando ele e clicando na máquina, libera os seguintes imbuements. Dragon Hide, que é proteção de fogo. Scorch, que é ataque de fogo, você converte o ataque da arma em fogo, uma certa porcentagem. E Void, que é o Mana Lich, que é um dos mais importantes que tem. E o Portal Negro, que é o boss Lady Tenebris, que foi o último daqui que eu gravei. Matando ela e clicando na máquina, galera, libera os seguintes imbuements. Lich Shroud, que é proteção de morte. Hip, que é ataque de morte, que converte ali o ataque da arma em morte, da mesma forma que o de fogo. E o Vampirism, que é o Life Leech, que também é um dos mais importantes aí. O Life humano é essencial todo mundo ter aí para não precisar ficar pedindo para os outros. Porque sem eles praticamente dificulta 90% na sua hunt aí. Já nesse vídeo, galera, eu vou mostrar o Portal Amarelo, que é o boss The Time Guardian, que matando ele e clicando na máquina, libera os imbuements de Demon Presence, que é proteção de Holy, né? E Precision, que é para dar mais alguns skills aí na distância, para paladins. Eu vou deixar o link dos boss Dragon King Zyrtesh e o Lady Tenebris lá na descrição do vídeo, para quem quiser ver. Bom, galera, para poder entrar no Portal Amarelo, precisa dar para o NPC aí do templo 50 Incantation Notes. É um pouco caro, mas para quem gosta de ter quests, infelizmente tem que pagar. O Time Guardian, ele é um boss que tem uma estratégia fácil aí, galera, mas tem que ter cuidado e fazer certo, porque se fizer errado, ele se torna um boss difícil. Assim que entramos no boss, o Knight deve levar o The Time Guardian para algum canto da sala e trapar ele com outro Knight ou um Paladin. Feito isso, o Knight deve sempre ficar renovando o Esheta Reis para tancar o boss, e os demais jogadores vão seguir a count quem estiver falando. O Druid, por exemplo, pode ficar atacando e dando mais reis na equipe. Já o Paladin ou MS que estiver sobrando, pode pegar e fazer as estratégias do boss que eu vou falar em seguida. A estratégia do boss é a seguinte: quando o boss estiver na forma de The Time Guardian, que fica uma pedra cinza na testa dele, ele vai ser forte contra todos os elementos, menos físico. Então todo mundo vai usar dano físico nele. Já quando ele estiver na forma The Freezing Time Guardian, que fica com uma pedra azul na testa, ele vai ser fraco contra fogo. E quanto mais ele apanhar, mais ele vai criar os Lost Times, que eu já explico em seguida o que é isso. E por último, tem a forma The Blazing Time Guardian, que é uma pedra vermelha na testa dele. Aqui ele vai ser fraco contra gelo, e quanto mais ele apanhar, mais ele vai summonar Time Wasters, que eu já explico também em seguida. Para vocês não ter problema nenhum com o boss, galera, basta não bater nele quando ele estiver na forma de pedra vermelha na testa, que é o The Blazing Time Guardian. Se vocês atacarem ele enquanto ele estiver com a pedra cinza ou a pedra azul na testa, vocês vão demorar um pouco mais para matar ele, porque vocês não vão estar matando na pedra vermelha também, mas não vai ter risco nenhum. Por que eu digo isso? Quando o boss está na forma vermelha, se vocês atacar ele, vai nascer os Time Wasters que eu falei, que são essas gosmas verdes aí. Elas são bem fortes e podem matar o Knight se bobear. Então, para evitar isso, basta não atacar enquanto ele estiver na forma de fogo. E o Time Guardian, galera, ele vai ficar revezando a forma toda hora. Toda hora ele vai ficar fazendo tipo assim, ó.
físico gelo, físico fogo, físico gelo. Ele vai ficar revezando nessa alternância aí. Só que claro, não é tão rápido assim, é coisa de 3 a 4 turnos aí, então dá pra atacar ele bastante até. Agora, quando ele tá na forma azul, galera, se vocês atacarem o boss, vai nascer os Lost Times que eu falei também, que são as gosmas azul. Aqui que entra o X da questão. A estratégia é o seguinte: para quem estiver atacando ele na forma de fogo também, que vai nascer as gosmas verdes, essas gosmas verdes elas vão ficar irritando o EK ali. Então, quando chegar no turno que ele tiver com a pedra azul na testa, a gente tem que atacar ele para nascer esses Lost Times, que são as gosmas azul, matar eles, pegar o corpo deles e usar nas gosmas verdes. Fazendo isso, os Times Wasters vão sumir e vocês podem ficar controlando a quantidade de gosma verde que fica na tela, através do dano que vocês dão no boss. Então, qual que é a ideia aqui? Dá para atacar tranquilamente quando ele estiver na forma de fogo também. Só que aí vocês vão ter que atacar um pouco menos para nascer, por exemplo, 2 gosmas verdes. E aí quando entrar no turno de pedra azul, vocês atacam bem também para nascer pelo menos 2 gosmas azul ou 3, para ficar uma sobrando aí. Aí pega o corpo da gosma azul, usa nas gosmas verdes que tem na tela e vai controlando isso. Por isso que eu digo, galera, quem for level 350 a mais e quiser matar mais rápido, faz dessa forma que eu acabei de falar. Porque como vocês podem ver, eu faço dessa forma. E não é tão difícil assim. No meu caso, a gente faz aparecer até 3 gosmas verdes, que já é bem perigoso aí por conta que pode virar nos outros e por aí vai. E aí o time tem que ser bem sincronizado, porque se virar tem que trazer pro Kina pra mim dar Cheta Reis. Mas pra não abusar muito, quando ele estiver na forma vermelha, bate nele até ele summonar 2 gosmas verdes. E quando ele estiver na forma azul, aí bate nele com força total para summonar pelo menos 2 gosmas azul para poder fazer as outras verdes sumirem. Porque se acontecer de vocês summonar 3 gosmas verde, por exemplo, e depois summonar 2 azul, aí vai sobrar uma verde e vai ficar batendo no EK. Aí no próximo turno vocês vão ter que bater menos quando for summonar a verde e bater mais quando for summonar a azul. Por isso que eu digo que ou vocês fazem dessa forma controlando, ou então simplesmente ignora a forma vermelha dele para não precisar ficar fazendo isso. Aí fica mais tranquilo para vocês. E os melhores loots do The Time Guard são a Guardian Boots, a Jade Hammer, a Runed Sword, o Phoenix Shield, que é bem bonito aí, e a terceira parte da runa para domar o Stone Rhino. E essa parte da runa é a mais cara, galera. Dependendo do server, ela vale mais que 10kk. Graças a Deus, esse foi um dos boss que eu consegui dropar o item mais valioso. Esse eu tive sorte. O Time Guardian ele pode ser feito de 20 em 20 horas. E uma última dica, traz set de proteção de energia, se você estiver, para ajudar na defesa. E caso consiga, o EK ou quem tiver mais de boa, faz a estratégia de usar o corpo da gosma azul na verde, beleza? E é isso aí, galera. Deixa aí seu comentário sobre esse vídeo, deixa o like se gostou e quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal para ajudar. Então um forte abraço aí para vocês, tamo junto e é nóis. Valeu, fui!